como tratar um paciente com mais de um transtorno ali presente, sofrendo de forma dupla, de forma ampla. Hoje a gente vai entender como é que o psicólogo lida com essas comorbidades, né? Mais de um transtorno de ansiedade com um transtorno depressivo, bipolaridade, porque é depressão e mania, transtorno de personalidade, borderline, depressão ou ansiedade. Como o psicólogo pode se organizar diante dessas comorbidades? Sabe aquelas perguntas que a gente faz, tipo, o que eu começo a tratar primeiro, né? Eu sei que a pessoa tem depressão, tem ansiedade, eu não sei por onde começar, qual é o mais importante, o que eu faço primeiro, né? Eu acho que é uma dúvida muito comum. Outra dúvida que acontece muito é assim, ó, meu Deus, eu acho que é agora eu acho que não, eu acho que é outra coisa, mas, não, peraí, eu acho que não é nada disso. Sabe aquela dúvida que a gente tem quando o paciente traz muitas demandas? Então, uma outra dúvida que a gente tem, que a gente vai também pensar e refletir aqui. Outra coisa é a seguinte: o médico falou que ele tinha 2 transtornos, o que eu faço agora? Ele trouxe um diagnóstico do médico já pronto, às vezes a pessoa já faz tratamento há um tempo e tem esses 2 transtornos, como é que eu faço? Né? Aí entra um pouquinho naquela primeira, né? De o que eu trato primeiro, trato, não trato, é assim mesmo, é isso mesmo, né? Mesmo que eu não esteja identificando. Outra pergunta que a gente faz também é: meu Deus, eu já tenho que comunicar um diagnóstico para ele e tenho que diagnosticar 2, eu tenho que comunicar 2 diferentes. Meu Deus, meu paciente vai surtar. Ele não vai lidar com isso. Então, gente, essas são dúvidas bem normais, né, no nosso dia a dia, principalmente quando a gente lida com mais de um transtorno na mesma pessoa. Olha que sofrimento, né? Ansiedade, depressão junto, né? Agora vamos lá, a gente pensar nessas dúvidas. Por que a gente tem dúvida quando, por exemplo, o paciente chega e a gente não sabe qual tratar primeiro, né? Porque a gente não está entendendo 2 coisas aí. A gente vem, digamos assim, meio que contaminada com apenas uma parte do entendimento sobre os transtornos depressivos, que é a parte do médico aí, né? Que vem os CIDs, que vem aí todas as, né? O DSM-5, todas as estruturas aí sintomáticas que eles têm, que são corretas e são importantes da gente saber. Porque a gente precisa também saber o que a linguagem científica mundial fala sobre esses transtornos. A gente precisa estar ligado, entender o que se trata. Por isso que a gente tem que saber fazer um diagnóstico. Só que o nosso diagnóstico ele é um pouco mais aprofundado, porque ele começa daí, desses transtornos que a gente vai ver as questões sintomáticas, a gente vai ver as questões multifatoriais, né? Aí então a gente vai ver todas essas questões, né, pra gente falar assim: são características de depressão, não é característica de transtorno borderline, não é característica dos 2 juntos, porque eu entendi como é que funcionam os 2 juntos a partir dos critérios que existem catalogados cientificamente pra gente. Inclusive, nós podemos até refletir e estranhar esses diagnósticos. Por quê? Porque esses manuais fazem parte de pesquisas científicas. E ciência não é uma verdade absoluta. Ciência é algo, por isso que ela é poderosa. Porque, gente, uma verdade absoluta está em outro campo. Está no campo da religiosidade, está em outro campo. Na ciência não funciona assim, justamente porque a gente está sempre pesquisando novas coisas, pesquisando novos olhares. A sociedade muda. Então, aquilo que a gente via, às vezes, como uma problemática, pode ser numa outra sociedade não seja. Isso é uma discussão, gente, muito ampla, que a nossa profissão traz, inclusive. Por isso que o nosso diagnóstico é um pouco mais aprofundado. Eu vou dar um exemplo, inclusive, sobre o transtorno do TDAH. O TDAH, gente, olha, tem vários autores que tem muita discussão com relação a todo o entendimento do DSM-5 e do CID com relação ao TDAH. Ou seja, porque o psicólogo, ele vai estar ali, muitas vezes, salvando uma pessoa desse diagnóstico. Algumas pessoas podem ter esse diagnóstico de fato, sim. Mas o que faz salvar a gente para saber o que é, o que não é? É o diagnóstico. Agora, o diagnóstico psicológico, ele vai mais a fundo. E aí que a gente vai se responder o que eu vou tratar primeiro. Porque como o diagnóstico é mais aprofundado do que a área da saúde como um todo, porque a gente vai também para as questões relacionadas ao entendimento psíquico, interno, subjetivo. Esse é o nosso objeto de estudo. É a subjetividade. Gente, essa resposta é a chave pra gente saber o que a gente vai tratar primeiro. É o que o indivíduo trouxer pra gente. Então a gente, mesmo que a gente veja nesse diagnóstico, nessa hipótese diagnóstica que a gente fez do início, que foi pra saber se é depressão, é ansiedade, se tem os 2 juntos, se é borderline, se é transtorno de personalidade dependente, ou se é esquizofrenia, o
que transtorno tem aí junto, né? Ou não, ou separado, ou não tem nenhum transtorno, porque a gente precisa minimamente dar um feedback. E quando, às vezes, um médico, é muito raro, mas acontece, viu? De um médico procurar a gente, né? De querer entender um pouco do que está acontecendo com o paciente. Só que o médico, ele vai lidar com as questões sintomáticas. Então, a gente vai ter que interagir com o médico na mesma linguagem dele. Olha, eu percebi que essa pessoa está tendo algumas crises tal, por conta do transtorno tal que eu estou percebendo. Ela não está conseguindo dormir, ou ela não está conseguindo, ou ela está tendo excesso de raiva, ou ela está tendo tremedeiras, ou ela está tendo, ou seja, alguma coisa para que esse médico possa ajudar. E a gente também vai precisar educar, psicoeducar esses familiares, fazer com que eles entendam o que está acontecendo ali. Eles vão entender as questões sintomáticas, que é a questão, são as questões que eles entram em contato. Ele entra em contato com a irritabilidade da pessoa, ele entra em contato com o isolamento da pessoa, ele entra em contato com o choro da pessoa. São com sintomas que eles entram em contato. Mas o paciente, ele vai entrar em contato com a dor dele subjetiva diante daquele transtorno. E aí que cada um de nós, dentro da sua própria abordagem, vai fazer um diagnóstico clínico mais aprofundado e psicológico, que só a nossa área faz. A gente, além de fazer esse diagnóstico que é geral da área da saúde, né, a gente também vai fazer um diagnóstico psicológico. A gente vai entender ali, diante do paciente, o que é que ele traz. Então, a gente não trata a demanda nesse momento, a gente trata o indivíduo diante da demanda. Por isso que essa pergunta, o que eu trato primeiro? O paciente vai trazer, porque o tratamento da gente é o processo terapêutico, né? A gente tem algumas intervenções da área da saúde para tirar a pessoa do risco de vida. Caso essa pessoa esteja tendo crises graves, crises que podem até acometer a um suicídio, ou crises que podem acometer a um problema sério de saúde física, que ela vai ter que ir para um médico. Então, a gente vai ter que lidar, ou ela pode estar sofrendo uma questão de violência e a gente precisa, de repente, encaminhar para uma questão ali relacionada à área pública. Ou seja, a gente vai ter que fazer alguma denúncia ou não. Então, a gente vai precisar fazer esse diagnóstico mais sintomático também. Agora, quando a gente for escolher, tira isso da cabeça, não é a gente que escolhe, é ele. Então, ele que vai escolher o que tratar primeiro, entende? Não tem lógica para ele tratar uma coisa que a gente acha. A gente não tem o saber ali dentro, né? Essa posição do psicólogo é diferente da posição do médico. O médico tem o saber. Eu sei qual remédio você vai tomar. Na psicologia é diferente. Então, gente, a gente tem que se desvencilhar dessa imagem médica que a gente tem quando a gente está ali no consultório. A gente não é médico, a gente tem uma outra profissão, uma profissão extremamente importante. A gente tem que se empoderar dela, né? Quando o médico diz que é sim, são 2 transtornos e chega lá e a gente começa a tratar, orientar o familiar, orientar ele, tudo com relação a esses transtornos. Errado, certo, o que eu faço? Gente, médico trouxe, o Google trouxe, a família trouxe, seja lá quem foi que deu esse diagnóstico, a gente vai ter que refazer. A gente vai refazer, a gente não pode simplesmente acreditar cegamente no trabalho de um profissional que a gente não conhece. E mesmo que a gente conheça o profissional e saiba que o profissional é bom, a gente vai se responsabilizar pelo diagnóstico do outro no nosso trabalho? Entende? Que a gente precisa primeiro fazer esse diagnóstico para a gente poder orientar e entender, até para que não traga confusão na hora do processo terapêutico, que a gente não trabalha com diagnóstico. A gente trabalha com o indivíduo diante de uma demanda. Então, para que a gente não traga essa complexidade para dentro do nosso processo terapêutico, é importante que a gente refaça esse diagnóstico. Até para confirmar, o médico estava certo, eu comecei a observar isso mesmo. Fiz um diagnóstico diferencial, entendi que não é esse transtorno, não é esse. Gente, já desmistifiquei muitos diagnósticos de médicos assim. E a pessoa teve evolução a partir daí, né? Inclusive, conversando com o médico, para que o médico repensasse lá nas medicações de acordo com o que ela estava apresentando. Então, isso é muito importante que a gente faça, até porque nós somos os profissionais que vamos estar ali semanalmente com essa pessoa, né? Então, o nosso tratamento acompanha ele de uma forma assim, muito intensa. E é claro que a gente vai ouvir mais, inclusive, os sintomas dessas pessoas, né? Do que o médico. Então, nós somos de grande valor, inclusive, para um médico que sabe trabalhar. Outra coisa, quando a gente falou ali, comunicar o paciente, meu Deus do céu, o paciente, eu vou precisar comunicar, ele já ficou desesperado, vou comunicar outro, 2 transtornos na mesma pessoa, a pessoa vai surtar, ela vai se desesperar. Gente, mas por que ela faz isso? A gente precisa compreender. Por que isso acontece? Porque quando a gente vai no médico, tudo que a gente quer é um diagnóstico. Tudo que a gente quer é um diagnóstico. Já repararam isso? Meu Deus, eu quero saber o que eu tenho. Eu quero saber o que eu tenho pra quê? Pra eu tratar.
para eu saber que direção tomar. Por que será que na área da saúde mental o paciente não quer saber o diagnóstico? E quando sabe, ele fica pior ainda. Gente, tudo tem a ver com o empoderamento da área e com os preconceitos que as pessoas têm com relação ao adoecimento mental. Então a gente que tem que ajudar a quebrar esse preconceito. O diagnóstico nada mais é para dar uma direção ao tratamento para a pessoa saber, eu sei do que eu estou lidando, eu sei com o que eu estou lidando. Então, sabendo disso, eu posso prevenir minhas crises, né? Assim como na medicina. Se eu sei o que é, poxa, eu vou prevenir, eu não vou comer o que eu não posso, eu não vou fazer, né, as coisas que eu não posso com relação, eu vou me medicar da forma correta, eu vou me livrar desse problema. E quando a gente fica com medo de fazer um diagnóstico e dar esse diagnóstico para o paciente, é porque a gente também tem preconceito quanto a isso. A gente ainda não entendeu para que serve um diagnóstico, né? Então a gente tem que começar a mudar a nossa forma de pensar na nossa própria profissão e psicoeducar essas pessoas de forma correta, né? Então a gente tem que começar a desmistificar os transtornos mentais também, para que as pessoas tenham possibilidade de tratamento, tenham a possibilidade de vir tratar, de ouvir o diagnóstico para, então quer dizer que eu tenho crises tal, um transtorno bipolar, por exemplo, ele tem crises diferentes em cada ciclo, ou seja, se a pessoa já sabe, ela já pode se antecipar. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente, pelo feedback. Beijinho, tchau.